O milagre que Ana nunca esqueceu. Ana seguiu pelo corredor do hospital com os olhos inchados de tanto chorar. O médico havia acabado de lhe dar a notícia que ela mais temia: seu filho Caio, de apenas 7 anos, precisaria de uma cirurgia de urgência. Uma infecção grave no ouvido esquerdo havia evoluído para uma otite crônica, e o pequeno já não ouvia quase nada daquele lado. Os remédios não faziam mais efeito, e a dor era tão intensa que o menino passava noites em claro, segurando a orelha e chorando. Se não operarmos logo, ele pode perder a audição permanentemente, dissera o otorrino, enquanto Ana sentia o mundo desabar sobre si. Ela era mãe solteira, trabalhava como auxiliar de limpeza em um escritório e mal conseguia pagar o aluguel. A cirurgia custaria mais do que ela ganhava em 6 meses. Como vou conseguir, meu Deus? Sussurrou, apertando contra o peito a receita médica que parecia uma sentença. Naquele momento, não via saída. Até que, no dia seguinte, enquanto limpava a sala de espera de um consultório, ouviu 2 mulheres conversando. Minha irmã foi na congregação cristã ontem, e o irmão orou por ela. A dor nas costas sumiu na hora. Disse uma, com voz emocionada. Lá a gente vê coisa que só Deus mesmo para explicar, respondeu a outra. Ana parou de passar o pano e ficou ouvindo, o coração acelerado. Congregação cristã? Ela já tinha ouvido falar dessa igreja, onde as pessoas se vestiam com simplicidade, não tinham pastores famosos nem shows, só oração e hinos cantados à capela. Mas será que eles poderiam ajudar? Não tinha nada a perder. No domingo seguinte, Ana entrou na congregação cristã no Brasil com Caio pela mão. O menino, pálido e quieto, apertava a orelha de vez em quando, sinal de que a dor ainda o atormentava. A irmã que os recebeu na porta, uma senhora de cabelo branco preso em um coque e vestido longo, sorriu com doçura. Seja bem-vinda, filha. Deus te abençoe. Dentro do salão, tudo era simples, cadeiras de madeira enfileiradas, paredes brancas, sem nenhum enfeite chamativo. Os irmãos e irmãs estavam sentados em silêncio, alguns folheando a Bíblia, outros apenas com as mãos postas. Não havia banda, nem telão, nem palmas. Só uma quietude respeitosa, como se todos estivessem esperando algo sagrado. Quando o ancião, um homem de rosto sereno e voz firme, se levantou para dirigir o culto, Ana sentiu uma paz que não entendia. Ele não fez discursos longos, nem brincadeiras para animar a plateia. Só leu um trecho da Bíblia, falando sobre a fé que move montanhas, e então convidou todos a se ajoelharem em oração. Irmãos, vamos clamar a Deus com fé. Ele ouve os que confiam nele, disse o ancião. Ana ajoelhou-se ao lado de Caio, que, mesmo sem entender direito, imitou a mãe. Ela fechou os olhos e começou a chorar. Não eram lágrimas de desespero, mas de uma esperança que nascia dentro dela, pequena como uma semente. Senhor, eu não tenho dinheiro, não tenho ninguém para me ajudar, mas se o Senhor existe mesmo, cura meu filho. Por favor. Os irmãos ao redor oravam em voz baixa, uns pelas necessidades da família, outros pela saúde, outros pela salvação de entes queridos. Não havia pressa, nem dramatização. Só fé pura, como Ana nunca tinha visto. Depois das orações, veio o momento dos testemunhos. Um irmão se levantou e contou como havia sido curado de uma úlcera depois que os anciãos oraram por ele. Uma irmã compartilhou como Deus havia providenciado um emprego justo quando ela estava prestes a ser despejada. Ana ouvia tudo aquilo com os olhos arregalados. Será que Deus também poderia fazer algo por ela? Quando o culto terminou, a irmã que a havia recebido na porta se aproximou. Você é nova aqui, não é, filha? Vi que seu menino está sofrendo. Quer que a gente ore por ele? Ana hesitou. Não queria ser invasiva, nem parecer que estava ali só por interesse. Mas o desespero falou mais alto. Sim, por favor. Ele está com uma infecção muito forte no ouvido. Os médicos falam em cirurgia, mas eu não tenho como pagar. A irmã colocou a mão no ombro dela, com um gesto materno. Deus é maior que qualquer médico. Vamos orar. Ela chamou outras 2 irmãs, e juntas impuseram as mãos sobre a cabeça de Caio. Ana fechou os olhos novamente, sentindo uma corrente de calor percorrer seu corpo enquanto elas oravam em voz baixa, mas com uma convicção que a deixava arrepiada. Senhor Jesus, toca neste menino. Liberta-o dessa dor, dessa enfermidade.
Que o teu poder se manifeste aqui, como nos dias dos apóstolos. Em nome de Jesus, amém. Quando Ana abriu os olhos, Caio estava olhando para ela, confuso. Mãe, tá coçando aqui, disse ele, apontando para a orelha. Coçando. Ana se abaixou e, com cuidado, tocou a orelha do filho. Não havia mais inchaço. Não havia vermelhidão. E, pela primeira vez em semanas, Caio não fez careta de dor. Você está melhor, filho? Perguntou, com a voz trêmula. A dor foi embora, respondeu o menino, esfregando a orelha como se não acreditasse. Ana levou as mãos ao rosto e começou a chorar. Não de tristeza, mas de uma alegria que ela não sabia que existia. As irmãs a abraçaram, e uma delas sussurrou. Isso é coisa de Deus, filha. Só ele faz assim. Na semana seguinte, Ana voltou ao hospital para uma nova consulta. O médico examinou Caio, franziu a testa, olhou de novo, e então balançou a cabeça, incrédulo. Não tem mais nada aqui. Nem sinal de infecção. Como isso é possível? Ana sorriu, sem explicar. Ela sabia. Deus havia ouvido suas orações naqueles bancos simples da congregação cristã. Não houve propagandas, não houve promessas de riqueza, não houve espetáculo. Só um povo humilde, ajoelhado, crendo no poder de um Deus que ainda opera milagres. Nos domingos seguintes, Ana e Caio passaram a frequentar a igreja regularmente. Ela aprendeu os hinos de cor, aqueles cânticos sem instrumentos, mas cheios de unção, que falavam de um amor que nunca falha. Virou Caio ser batizado nas águas, mergulhado na mesma fé que o havia curado. E quando participava da Santa Ceia, partindo o pão e bebendo do cálice, Ana sentia que estava não só lembrando de Cristo, mas vivendo ele em sua própria história. Um dia, depois de um culto, o ancião se aproximou dela. Ana, você tem sido uma bênção aqui. Sua fé tem edificado a muitos. Ela baixou a cabeça, emocionada. Não, irmão. Foi a igreja que me ensinou a crer. Antes, eu pensava que Deus só ouvia os grandes, os importantes. Mas aqui eu vi que Ele ouve quem ora com o coração. O ancião sorriu. É assim que sempre foi, filha. A simplicidade agrada a Deus. Anos depois, quando Caio já era um jovem e ajudava nos cultos como diácono, Ana olhava para trás e via como aquele dia havia mudado tudo. Não foi só a cura física, foi a cura da sua alma. Aprendeu que a fé não precisa de holofotes, nem de palavras bonitas. Às vezes, basta um joelho no chão, um coração quebrantado e a certeza de que, no meio de um povo humilde, Deus ainda faz o impossível. E toda vez que cantava o hino ó, que amigo temos em Jesus, sem acompanhamento, só vozes unidas, Ana se lembrava daquela orelha que foi liberta, daquele menino que sorriu sem dor, e da lição que levou para sempre: Deus não escolhe lugares grandiosos para mostrar seu poder. Ele escolhe corações que confiam. Os anos passaram, e a vida de Ana e Caio se tornou um testemunho vivo dentro da Universal. Não eram mais apenas frequentadores, mas servos fiéis, aqueles que chegavam cedo para arrumar as cadeiras, que oravam pelos que entravam com o rosto marcado pela dor, que dividiam o pão espiritual e, quando possível, o pão material também. A igreja havia se tornado sua segunda casa, e o altar, o lugar onde deixavam suas cargas e saíam mais leves. Um dia, durante um culto de libertação, uma mulher chamada Marisa entrou arrastando os pés, o olhar vazio. Trazia no colo uma criança de 3 anos, magrinha, com os olhos fundos e a respiração ofegante. A menina, Sofia, tinha uma doença rara nos pulmões, e os médicos já haviam dito que não havia mais o que fazer. Marisa, desesperada, ouvirá falar da Universal por uma vizinha que tinha sido curada de uma depressão profunda. Se Deus curou ela, quem sabe não cura minha filha, pensou, mesmo sem muita fé. Ana a viu logo que entrou. Reconheceu aquele desespero, aquela mistura de esperança e medo que já tinha sentido no passado. Aproximou-se com um sorriso suave e tocou no ombro da mulher. Deus não desistiu da sua filha, irmã. Venha, vamos orar juntas. Marisa hesitou, olhando ao redor como se procurasse algo que confirmasse que aquilo não era uma armadilha. Mas o calor daquela mão em seu ombro, a sinceridade nos olhos de Ana, a fizeram seguir. Sentaram-se nos bancos da frente, e Ana chamou Caio, que já estava ali perto, distribuindo águas para os irmãos.
Ele se ajoelhou ao lado dela sem perguntar nada, só colocou a mão na testinha quente de Sofia e começou a orar em voz baixa, com uma autoridade que só vem de quem já viu Deus agir. O pastor, no púlpito, falava sobre a fé que move montanhas, enquanto a congregação respondia com âmens cheios de convicção. De repente, Sofia tossiu. Não era aquela tosse seca e dolorida de sempre, mas algo diferente, como se algo estivesse se soltando. Marisa segurou a filha mais firme, assustada, mas Ana só apertou sua mão e sussurrou: "É Deus, irmã. É a cura chegando." E então, como um rio que rompe a barreira, Sofia começou a respirar fundo, sem chiado, sem esforço. Seus olhinhos, antes opacos, brilharam. Ela olhou para a mãe e, pela primeira vez em meses, sorriu. Um sorriso fraco, mas real. Marisa soltou um grito abafado, cobrindo a boca com as mãos, as lágrimas escorrendo sem controle. "Minha filha está curada. Minha filha está curada." O culto parou. Todos se viraram para ver o milagre. Alguns choravam, outros louvavam em voz alta. O pastor desceu do púlpito e se ajoelhou ao lado deles, agradecendo a Deus pelaquela manifestação de poder. Caio, com os olhos úmidos, lembrava-se de quando era ele o menino curado, anos antes. Agora, via Deus usando suas mãos para trazer alívio a outra criança. Marisa, que tinha entrado ali quase sem fé, saiu da igreja com Sofia nos braços, a menina agora respirando normalmente, cheia de vida. Nos dias seguintes, exames confirmaram, os pulmões de Sofia estavam perfeitos, sem qualquer sinal da doença. Os médicos não tinham explicação. Mas Marisa tinha. E ela voltou à Universal não só para agradecer, mas para ficar. Ana, ao ver aquela cena, sentiu o coração transbordar. Não era só mais um milagre, era a confirmação de que Deus não muda. Ele ainda ouve, ainda age, ainda escolhe os humildes para mostrar seu poder. Ela se lembrou das palavras do ancião daquele dia distante: "A simplicidade agrada a Deus." E ali, entre aquelas paredes simples, com o som dos louvores e os testemunhos de vidas transformadas, Ana soube que não havia lugar no mundo onde gostaria mais de estar. Porque na Universal, ela não encontrou apenas cura. Encontrou um Deus que não desiste, um povo que ama e uma fé que, mesmo pequena como um grão de mostarda, é capaz de mudar destinos. E assim, a história de Ana, Caio e agora de Marisa e Sofia se juntava a tantas outras provas de que, onde há um coração sincero e uma igreja que ora, os milagres nunca param. Ana não imaginava que sua história ainda tinha mais um capítulo para ser escrito. Enquanto ela e Caio ajudavam Marisa e Sofia a se levantarem do chão da igreja, depois daquela oração que havia quebrado anos de dor, uma mulher de cabelo grisalho e olhos brilhantes se aproximou. Era Dona Maria, uma das primeiras a chegar na Universal daquele bairro, conhecida por todos como a mãe espiritual da congregação. "Minha filha, Deus não te trouxe aqui só por você", disse ela, segurando as mãos de Ana com firmeza. "Tem mais gente precisando ver esse milagre. Tem mais gente precisando de esperança." Ana não entendeu de imediato, mas no domingo seguinte, enquanto ajudava a organizar os assentos antes do culto, viu uma família entrar com passos lentos, como se carregassem o peso do mundo. O homem, de rosto marcado pela preocupação, segurava a mão de um menino de uns 10 anos, que mancava visivelmente. A mulher, com olheiras fundas, parecia ter chorado a noite toda. Eles se sentaram no fundo, como se quisessem passar despercebidos. Mas Ana reconheceu aquele olhar, o mesmo que ela própria tinha quando chegou ali pela primeira vez, uma mistura de medo e uma última faísca de esperança. Sem pensar duas vezes, ela se aproximou. "Bom dia. Eu sou a Ana. Tudo bem?" perguntou, agachando-se para ficar na altura do menino. O garoto, chamado Lucas, apenas balançou a cabeça, envergonhado. O pai, então, explicou em voz baixa. "Ele nasceu com um problema na perna. Os médicos falam que nunca vai andar direito. Já fizemos de tudo." Sua voz falhou. Ana sentiu o coração apertar. Lembrou-se de quando Caio não conseguia nem segurar um copo, de quando Marisa achava que nunca mais veria a filha sorrir. E então, como um sopro do Espírito Santo, as palavras saíram sem esforço. "Deus pode mudar isso. Hoje." Os olhos do menino se arregalaram. A mãe segurou o braço do marido, como se temesse se iludir novamente. Mas Ana, com a mesma fé que a havia feito ajoelhar-se ali meses antes, convidou.
Vamos orar por ele agora? Não precisa esperar. E assim, bem ali, entre os bancos ainda vazios, Ana impôs as mãos sobre a perna de Lucas e começou a orar. Não com palavras bonitas ou rezas decoradas, mas com a mesma simplicidade que tinha aprendido: Senhor, o Senhor vê esse menino. O Senhor sabe o que ele precisa. Toque nele, como tocou em mim, em Caio, em Marisa. Mostre que o Senhor é Deus de milagres. O culto começou, e a família ficou. Durante o louvor, Ana notou que Lucas, aos poucos, foi movendo o pé de um jeito que não fazia antes. Primeiro foi um tremor, depois um leve esticar dos dedos. Quando o pastor chamou os que precisavam de um toque de Deus para virem à frente, o menino, sem ninguém segurar, deu um passo. E então outro. E outro. A igreja inteira parou. O pai de Lucas caiu de joelhos. A mãe cobriu a boca com as mãos, as lágrimas escorrendo sem controle. E Lucas, que há anos só andava com muletas ou apoiado, correu, sim, correu até os braços do pastor, que o ergueu no ar como um troféu do poder de Deus. Naquele dia, não houve um só olho seco na Universal. E quando Ana viu Caio, Marisa e Sofia todos juntos, aplaudindo e chorando, ela entendeu o que Dona Maria tinha dito: Deus não a trouxe só por ela. Era uma corrente. Um milagre puxava outro. Uma vida transformada acendia a fé de mais alguém. E assim, como uma pedra jogada num lago, a onda da fé de Ana alcançava cada vez mais longe, provando que, quando Deus encontra um coração disposto, Ele não faz milagres só para a pessoa, Ele faz através dela. E a história continuava. Porque na Universal, as portas nunca se fecham para quem precisa de um milagre. E os milagres, bem, os milagres nunca param. Na semana seguinte, Ana voltou à Universal com um brilho diferente nos olhos. Não era só a alegria de ter recebido seu milagre, mas uma certeza que ardia dentro dela: Deus ainda tinha mais para fazer. E dessa vez, ela não ia só receber, ia levar alguém com ela. No caminho para a igreja, passou pela padaria onde Dona Maria trabalhava. A mulher, que já tinha ouvido falar do milagre de Ana, a abraçou forte e sussurrou: Filha, eu também preciso de um. Meu netinho, o Lucas, nasceu com um problema no coração. Os médicos dizem que só um transplante salva, mas a fila é longa, e meu coração de avó não aguenta esperar. Ana segurou as mãos de Dona Maria, já sentindo aquele fogo da fé queimando de novo. Vem comigo hoje. Não é só para pedir, é para acreditar. Deus não faz acepção de pessoas, se fez por mim, faz por você. Dona Maria hesitou, enxugando uma lágrima com o avental. Mas e se não der certo? Ana sorriu, lembrando de quando ela mesma tinha dúvidas. Se não der, a gente volta amanhã. E depois? Até ver a vitória. E foi assim, de mãos dadas, que as duas entraram na Universal naquela noite. Dentro do templo, o louvor já estava alto, e Ana sentiu aquele arrepio familiar, o mesmo que tinha sentido quando ouviu pela primeira vez Deus vai te curar. Dona Maria, nervosa, apertava um lenço entre os dedos, mas Ana não soltou sua mão. Quando o pastor chamou os que precisavam de um milagre, Ana empurrou Dona Maria gentilmente para frente. Vai, minha irmã. Jesus está aqui. E então aconteceu. Enquanto o pastor orava, Dona Maria caiu no chão como se uma força a empurrasse, não de dor, mas de algo tão forte que seus joelhos não aguentaram. Ela começou a chorar, mas não era choro de tristeza. Era alívio. Era paz. Quando se levantou, seus olhos brilhavam. Eu vi. Eu vi o Lucas correndo, saudável, sem nenhuma cicatriz. A igreja explodiu em glórias. Ana abraçou Dona Maria, e as duas choraram juntas, porque sabiam, aquele era só o começo. 3 meses depois, o telefone de Dona Maria tocou. Era o hospital. Um coração compatível tinha aparecido para Lucas. A cirurgia foi um sucesso. Hoje, o menino, que os médicos diziam que não viveria além dos 5 anos, completa 8, corre pelo quintal da avó e adora contar para todo mundo: Jesus me deu um coração novo. E Ana? Ela não parou mais. Toda semana, trazia alguém: a vizinha com depressão, o senhor do mercadinho com dores nas costas, a moça da farmácia que não conseguia engravidar. Alguns recebiam o milagre na hora. Outros, como Dona Maria, precisavam persistir.
Mas todos saíam diferentes, porque na Universal, ninguém vai embora do mesmo jeito que entrou. Um dia, o pastor chamou Ana ao púlpito. Esta irmã aqui é prova de que Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Ela veio quebrada, mas hoje é uma multiplicadora de milagres. Ana, emocionada, olhou para a plateia lotada e viu rostos que ela mesma tinha trazido. Rostos que, como o dela, já não tinham mais sombra de dúvida, Deus é real. E Ele age aqui. Porque milagre não é só a cura, não é só a vitória visível. Milagre é a fé que nasce onde só havia desespero. É a mão que se estende quando tudo diz para desistir. É a igreja cheia às 9 da noite de uma quarta-feira, com gente que poderia estar em casa, mas escolheu estar ali, porque sabe que onde 2 ou 3 estão reunidos em seu nome, Deus está no meio deles. E assim, a onda continua. Cada testemunho vira uma semente. Cada cura, um convite. Cada vida transformada, uma prova de que, na Universal, os impossíveis têm prazo para sair do caminho. Porque Deus não faz milagres apenas. Ele faz milagreiros. E então, o milagre se completou. Naquela noite, entre lágrimas e aplausos, Ana subiu ao púlpito pela última vez não como quem pede, mas como quem agradece. Ao seu lado, estava ele o médico que, meses antes, lhe dera um diagnóstico sem esperança. Agora, com os exames nas mãos e os olhos úmidos, confessava, não há explicação científica. O tumor desapareceu. Simplesmente, não está mais lá. A plateia explodiu em glórias, mas Ana sorriu em silêncio, porque sabia, a maior cura não fora no corpo, mas na alma. Ela, que chegará arrastando o peso da dúvida, agora carregava uma fé inabalável e uma missão. Porque o milagre não terminou ali. Na semana seguinte, uma mulher que ouvirá seu testemunho pela internet veio à igreja com um filho autista, que nunca havia falado. Na oração, a criança sussurrou a mãe pela primeira vez. Depois, um homem que planejava se suicidar naquela mesma quarta-feira entregou a arma ao pastor, chorando, algo me trouxe aqui. Não sei o que é, mas não vou embora. E assim, como ondas que se multiplicam, cada vida tocada se tornou um farol para outras. Reflexão final. Deus não precisa de plateias lotadas para agir, mas ama quando nos reunimos para testemunhar suas maravilhas. O verdadeiro milagre não é só o que Ele faz por nós, mas o que faz em nós transformando medos em coragem, solidão em comunidade e desespero em esperança. Às vezes, Ele cura o corpo para salvar a alma. Outras, cura a alma para que o corpo resista. Mas sempre deixa rastros de sua presença nos corações que escolhem crer. Lição de vida. Milagres não são exceções, são convites. Convites para olharmos além do visível, para estendermos a mão ao que parece perdido e para sermos, nós mesmos, canais da graça que recebemos. Ana aprendeu que a fé não é a certeza de que Deus agirá como queremos, mas a confiança de que Ele agirá como deve e que, no meio do processo, nos tornamos parte da sua história. E assim, quando as luzes da igreja se apagaram naquela noite, uma chama permaneceu acesa, a certeza de que, onde a fé, até o impossível tem prazo para se render. Porque Deus não apenas move montanhas, Ele nos ensina a escalá-las.